Nosso tema, quem aí lembra? Até o final do ano a gente decora ele, amém? Nós temos o nosso tema principal, cada vez mais um, na unidade e na multiplicação. E em cima desse tema a gente vai abrindo subtemas, amém? Então nós já estamos numa caminhada aí, já entrando para o terceiro mês. Eu me lembro de alguns aí que a gente já ministrou. E hoje eu queria abrir esse tema para um subtema que vai dizer assim: nem Jesus andou sozinho. Amém? Se você analisar desde a eternidade, vemos o exemplo de que não devemos andar sozinho. No princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Então nós vemos desde o princípio esse princípio de não estarmos ou não andarmos sozinhos. É impossível em todos os aspectos da vida você ter 100% de êxito andando sozinho. Pode existir algumas exceções em algumas áreas específicas que você consiga êxito sozinho. Pode até ter. Mas quando se fala de uma instituição, e o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, é um organismo, é uma instituição, é impossível andarmos sozinho. É impossível termos êxito sozinho. Em diversas áreas, ou melhor, todas as áreas dentro da igreja, os ministérios, não dá para andar sozinho. É impossível. E quando a gente fala cada vez mais um na unidade, nós não vamos deixar de enfatizar que nós precisamos nos fortalecer com esse conceito. Cada vez mais um. Cada vez mais unido. A princípio veremos um exemplo de quem por um tempo tentou andar sozinho e não deu muito certo. Nós vamos ver dois personagens. Um deles, por um tempo, ele tentou andar sozinho, tentou caminhar sozinho, mas não deu muito certo não. Quando olhamos a primeira parte do ministério dele, ele era mais ou menos aquela pessoa. Talvez você possa até se identificar com ele. Sabe aquela pessoa do faça você mesmo? Aquela pessoa que ela, para não deixar o outro fazer, ela mesma vai lá e faz. Por não confiar que o outro pode fazer, ela corre lá e ela mesma faz. Conhece gente assim? Ou melhor, já viu gente assim? Aquela pessoa que ela não consegue muitas vezes compartilhar a obra, ela não consegue muitas vezes distribuir a outros fazerem, ela concentra tudo nela mesma, faça você mesmo. E quando a gente olha para a vida desse homem, tremendamente usado por Deus, mas por um começo da carreira dele, carreira ministerial, vamos dizer que ele falhou nesta área, andar sozinho. Mesmo sendo usado por Deus, não parece que ele tinha não parece que ele tinha um senso de companheirismo. Ele era muito usado por Deus, mas aparentemente parece que ele não tinha um senso de companheirismo. Ele ia fazendo sozinho, caminhando sozinho. Por isso que eu disse, a princípio ele foi, mas lá na frente ele teve dificuldade. E assim pode acontecer conosco. Aí eu queria falar uma palavra: cuidado. Porque talvez por um período você consiga, mas talvez por muito tempo você comece a ter problema. E quando a gente fala do contexto igreja, a gente pode trazer para o contexto família, a gente pode trazer para o contexto trabalho, a gente pode trazer para o contexto do casamento, porque muitas vezes o casal está dentro de casa, mas estão andando sozinho. Então vejam, esse é um conceito que nós precisamos tomar cuidado. E como consequência desse senso de andar sozinho ou de estar isolado, veja algumas declarações que esta pessoa fez. Para aqueles que são bons de Bíblia, e talvez já imaginou quem seja.
exceto o Jansen, que eu pedi para ele uma música, ou talvez se ele falou hoje no louvor, o pessoal também já captou. Falou? Da música? Você não lembra da música? Deu ruim. Aí quer andar sozinho, tá vendo? Nem lembrou, mas vai dar certo. Agora veja só. A hora que a gente abrir o texto, eu vou pedir para o pessoal colocar lá. Calma aí, não põe não. Automaticamente você vai identificar e você vai puxar na memória a vida dele. Se você gosta, se você estuda e você conhece, você vai puxar na memória e vai falar, é mesmo. E o meu foco não vai ser nele, vai ser em outra pessoa. Mas vamos lá, abra sua Bíblia aí, 1 Reis. Alguém falou, já sei. Ainda não. 1 Reis, capítulo 18. Versículo 22. Acharam aí? Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Já pegou quem é aí a figura? O Elias. Irmãos, não estou de brincadeira. Para mim, eu acho que o Elias passou uma vergonha tão grande. Porque quando ele disse, nós vamos ver outros 2 versículos que ele repetiu por 3 vezes: só eu fiquei, eu sou o último, eu sou o coitado, eu sou. E aí Deus chega e fala assim: olha, eu reservei para mim mais 7.000. Se Deus tivesse falado assim: Elias, você não ficou sozinho não, eu tenho mais 2, já era vergonhoso, agora 7.000. Agora veja, o Elias caminhava sozinho, e ele, nesse senso de individualidade, de isolamento, ele chega e fala: só eu fiquei. 1 Reis capítulo 19, versículo 10, caminha um pouquinho para frente aí, capítulo 19, versículo 10, e ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirar. De novo, ele com senso de estou sozinho, só eu fiquei, não tem mais ninguém. 1 Reis capítulo 19 ainda, versículo 14 agora, e ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Por 3 vezes ele fala: fiquei sozinho. Agora, quando nós olhamos esse conceito do ministério de Elias, e quando você lê, você vai ver que o Elias foi tremendamente usado por Deus, e nós não estamos criticando ele, mas nós estamos olhando uma área que ele poderia ter tirado nota melhor. Fiquei sozinho. A resposta de Deus para Elias foi simples, e aí nós vamos ver daqui a pouco, mas Deus fala: unge alguém para estar ao seu lado e para ficar no seu lugar. É tão interessante que quando nós vemos o contexto, Elias pede para sair. O foco não é, o mérito da pregação não é o Elias, mas só estou contextualizando. Quando você vê o Elias lá na caverna, ele pede a morte, ele pede para sair, ele entrega o ministério. E é tão interessante, queridos, que Deus respeitou. Já que você está entregando, então eu falo o seguinte: antes de você entregar, sabe aquela pessoa que já cumpriu o aviso, né, Jansen? Antes de você entregar o seu cargo, faça isso. Arruma um substituto, coloca alguém, indica alguém, etc. E Deus falou para o Elias: você vai voltar pelo caminho que você veio, você vai ungir 2 reis, e depois você vai ungir uma pessoa e colocar no seu lugar. Eu vou falar disso depois.
1 Reis capítulo 19, versículo 15. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Moalá, ungirás profeta em teu lugar. Aqui daria para a gente pregar outra questão, mas o meu foco ainda não é o Elias. Quando eu disse, nem Jesus andou sozinho, que é o nosso tema, Elias por um tempo tentou, foi parar numa caverna em depressão. Se você estudar a vida de Elias, você vai ver que ele foi parar numa caverna em depressão, pedindo a morte, literal. Agora você percebe que ele pede a morte e Deus fala: vai lá, unja 2 reis e unja Eliseu em teu lugar. E quando nós olhamos esse contexto, Moisés, se não fosse o seu sogro, provavelmente também teria esse fim de Elias, uma depressão, talvez pedindo a morte, porque o Moisés também teve problema com essa área. E quando o Jetro chega e fala: rapaz, você está louco, você vai morrer desse jeito, você está julgando todo esse povo, faz o seguinte, separe 70 homens e tal. Vou só resumir. Eu imagino que o Moisés, aquela noite, ele deve ter colocado a mão na cabeça, deve ter falado assim: por que eu não pensei nisso antes? É o senso de querer fazer sozinho, de achar que só ele pode fazer. E nós temos que tomar cuidado com isso, queridos? Temos, eu tenho que tomar cuidado com isso. Agora veja, no caso de Elias, Deus mandou ungir outro no lugar dele. Aqui eu quero fazer uma colocação: cuidado com o que você fala para Deus, cuidado. Porque quando Elias pediu para sair, Deus falou: beleza, unge outro e eu vou te levar. Cuidado, vai lá, o que você fala com Deus? E Deus fala: então tá bom, eu vou te trazer para cá, ficar mais pertinho de mim aqui. O Donizete está rindo lá, ele sabe disso, né, Donizete? Cuidado. Agora, olhando para todo esse contexto de nem Jesus andou sozinho, e aí a gente está falando de Elias, o nosso foco vai ser no Eliseu. Nós vamos falar do Eliseu. Agora, antes de se tornar profeta, Eliseu primeiro se tornou servo e auxiliar de Elias por muitos anos. Aqui eu queria dar uma ênfase. Quando você olha a história de Eliseu, o Eliseu estava no campo, fazendo o trabalho dele. O Elias chega, nós vamos ver isso depois, ele só joga a capa sobre o Eliseu, e o Eliseu aceita seguir Elias. Só que o Eliseu ainda caminhou vários anos com Elias. Isso significa, queridos, que muitas vezes o plano de Deus para nós, para mim, para você, ele pode começar hoje, mas ele só vai efetuar daqui a alguns anos. Quantos anos? Não sei. Às vezes o propósito de Deus para a sua vida é você estar em um lugar onde Deus quer que você esteja. Talvez você nem percebeu, nem sonhou, ou talvez você até almeja, eu gostaria de estar lá. E Deus pode dizer assim: legal, vem comigo, só que é para daqui quantos anos? O que nós vemos é que o Eliseu, antes de estar onde Deus quis que ele estivesse, ele serviu, ele foi um auxiliar do Elias. Em todos os aspectos há essa realidade. No reino de Deus, vemos esse fato em diversos momentos. Então vou só mencionar para a gente ter uma ideia. O Elias teve que trazer para perto o Eliseu. Depois que o Elias subiu ao céu, o Eliseu trouxe quem para perto dele? Quem lembra aí? Geazi. Outras pessoas na Bíblia nós vamos ver como exemplo. O Moisés, depois, quem é que foi o sucessor dele? Josué. Depois nós vemos, lá no Novo Testamento, Barnabé e
Paulo. Depois nós vemos Paulo e Silas, Timóteo, Epafrodito, Tíquico, tantos outros. Quando a gente olha a lista de pessoas que estiveram com Paulo, foram vários. E eu queria fazer uma outra colocação. Jesus, ele pegou quem? Aí nós temos, de uma grande multidão, teve um momento que ele enviou 70, dos 70 ele separou 12, dos 12 teve 3 que foi mais próximo de Jesus, Pedro, Tiago e João. Agora, Jesus com os discípulos, eu vou generalizar, trazendo para a nossa realidade, Jesus e o Sival. Jesus e quem mais? Você poderia falar o seu nome? É Jesus e você. Além de Jesus e você, Paulo com Jesus, Paulo com Timóteo, com Silas, Tíquico, João Marcos, tantos outros. Jesus com os discípulos, você vai olhar os discípulos, eles também tiveram pessoas ao lado dele. Trazendo uma ênfase para a nossa realidade, Sival e Jesus, ou Jesus e Sival. Mas eu poderia trazer para a nossa realidade, Sival e quem mais? Quem está comigo aí, amém? Em prol do reino de Deus. Eu poderia colocar o nome de vocês aqui. Estamos juntos. Você e Jesus, eu e você e o seu irmão, você e quem está ao seu lado, quem está à sua frente, nos projetos que Deus tem para você, no seu chamado, seja aqui neste lugar, seja para onde Deus te levar. Não ande sozinho. Vou repetir uma frase que eu disse agora há pouco, para dar seguimento. Antes de se tornar profeta, Eliseu primeiro se tornou servo e auxiliar de Elias, por muitos anos. E nós? Antes de nos candidatarmos ao serviço de Deus, como nós estamos? Como você está? Vamos olhar alguns aspectos de Eliseu, nessa decisão em aceitar seguir Elias. 1 Reis, capítulo 19. Verso 19. Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Havia 12 juntas de bois no campo, e Eliseu arava com a última junta. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Vamos parar aqui. Eliseu estava no campo, arando a terra, quando Elias veio e lançou a sua capa sobre ele, simbolizando um chamado profético. Eu vou entrar em outros detalhes depois, mas aqui eu queria pegar algumas coisas para nós entendermos. A primeira questão, Deus trabalha muitas vezes de formas diferentes. O Eliseu estava simplesmente vivendo a vida, não é isso? Estava no campo arando, fazendo seus trabalhos, fazendo suas obrigações. Há uns tempos atrás nós ministramos aqui algumas vezes, até o Sidney também já ministrou sobre isso, de repente, lembram disso? De repente, o Elias passa e joga a capa sobre o Eliseu. E quando nós olhamos para essa verdade, simbolizando ali um chamado, simbolizando algo profético sobre o Eliseu. Agora, olha que interessante, o Elias se aproximou de Eliseu, lançou a capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. A Bíblia não fala que o Elias conversou com Eliseu, fala? Só lançou a capa. Ele lançou a capa e continuou. Aqui a gente pode aprender algumas coisas, queridos. As formas de Deus trabalhar, como Deus te chamou. Como Deus chamou e confiou em você e em mim o chamado dele para as nossas vidas. A sua forma foi diferente da minha,
Mas uma verdade todos nós temos: somos chamados por Deus. Temos um chamado, diferente um do outro, mas temos, cada um no seu chamado. E temos, queridos, e é interessante que o desafio foi, simplesmente, ele lançou a capa e saiu andando. Qual foi o trato aí? O que Elias falou para ele? Olha, Deus mandou eu ungir 2 reis, Deus mandou eu vir aqui ungir você. Ele disse: não, ele só lançou a capa e passou. O desafio vem de Deus, o aceitar ou não vem de nós, é a partir de nós. Quando Deus desafia, a pergunta é: eu aceito ou não? Olha o versículo 20. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu o seguirei. Elias respondeu: vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Irmãos, esse texto é tão lindo. Esse versículo ele é tão desafiador. Olha que interessante, algumas coisas aqui. Primeiro, a princípio ele deixou os bois, não é isso? Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse. Agora o Eliseu abre o diálogo, porque o Elias não falou nada, só lançou a capa, ok? Aí o Eliseu corre atrás dele e fala: peraí, deixe-me beijar o meu pai e minha mãe, e então eu seguirei você, eu vou te seguir. Olha que interessante, ele correu atrás, ele se dispôs: então eu te seguirei. E aqui eu queria fazer uma colocação interessante, queridos, porque o Eliseu aqui, ele teve a parte emocional. Qual foi a parte emocional? Deixa eu despedir do meu pai e da minha mãe. Eu não cheguei a cogitar na minha meditação, mas está vindo agora. Se o Elias tivesse dito: não, vamos embora, será que o Eliseu tinha aceitado a parada? Eu fiquei em choque com esse texto, porque eu fui comparar com outro que a gente vai ver lá no final. Quem põe a mão no arado e olha para trás? Porque lá no Lucas, quando Jesus fala a respeito de pôr a mão no arado, o que vem antes é aquele que falou: deixa eu ir lá sepultar minha mãe, meu pai, não lembro exatamente, deixa eu ir lá sepultar e eu venho te seguir. Jesus falou assim: deixa que os mortos sepultem os mortos. A minha impressão é que Jesus não deixou e o Elias deixou. Eu fiquei nesse paradoxo. Aí eu olhei várias versões. A única resposta plausível que eu encontrei, e posso estar errado na exegese desse texto, mas só peço perdão se eu estiver errado, é que o Elias, que estava abalado emocionalmente, lembra que poucos dias atrás ele queria morrer? O Elias falou: então vai lá e volte. Em outras palavras, o Elias falou: beleza, vai lá despedir do seu pai, vai lá despedir da sua mãe e volta. O Elias deu um voto de confiança. O Elias falou: Eliseu, vai lá então, despeça do seu pai e da sua mãe e vem. Porque também o Elias sabia que a partir daquele momento, a vida do Eliseu seria outra. Possivelmente, não estamos afirmando, possivelmente, talvez o Eliseu não voltaria mais a ver os pais. O Elias sabia disso. E o Elias ali numa atitude de vai lá então e volte. Até mesmo talvez a prova, vamos ver se ele vai voltar mesmo. Talvez, se fosse eu e você, deixa eu ir lá despedir do meu pai e da minha mãe, eu volte. E no meio do caminho, será que eu vou mesmo? Será que foi Deus que falou? Já passou isso pela sua cabeça? Será que é Deus mesmo que está falando? Será que esse cara aí, será que é profeta de Deus? Será? Estaria deixando a família, deixando o conforto, o bem-estar, e segundo os historiadores, Eliseu era de uma família rica, conforto, privilégios e tudo mais. Ele teria que deixar tudo isso. Então veja, eu entendo também que o Elias disse: vai lá e volte, para testar, vamos ver se ele vai mesmo.
Irmãos, e aqui vem uma questão, por isso que eu disse que Deus tem de diversas formas de trabalhar, e às vezes Deus nos surpreende. Às vezes Deus nos pega, como se diz, nos pega na curva. E aqui Deus, possivelmente, estava testando também o coração do Eliseu. Vamos ver se ele vai mesmo. Vamos ver se ele volta mesmo. Vai e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Essa frase, vai e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Existem coisas, queridos, que Deus fala com a gente, e às vezes Deus fala, às vezes Deus falou há 10 anos atrás, há 20, 30, não sei, e às vezes uma frase na Bíblia te traz a memória de coisas que Deus falou. E hoje as lágrimas veio ao olhar esse versículo, pois você já sabe o que fiz com você. Porque Deus me trouxe a memória do dia que Ele falou comigo, do dia que eu tive a convicção que Deus falou comigo. Não me lembro se eu já contei isso aqui, mas eu estava lá em Goiás, e eu já tinha vindo e voltado algumas vezes aqui para São Paulo. E quando eu estava de volta lá, eu não tinha mais a expectativa de voltar para cá. E de repente, do nada, houve uma situação e eu precisei voltar. Fui convidado a voltar e eu vim. Anápolis é uma cidade, para quem conheceu lá, o Lima foi lá comigo, o Claudemir foi lá. Anápolis é uma cidade que quando você chega daqui para lá, quando você avista a cidade, você já avista a cidade toda. Ela é meio que numa baixada. Você já avista a cidade toda. E o ônibus que eu vim, a linha que ele fez, ele saiu sentido oeste da cidade. E eu me lembro que o ônibus saía às 7 horas da noite, já estava escuro. E eu saindo da cidade, eu olhando para Anápolis, olhando para aquela cidade linda e maravilhosa, eu tive um sentimento de que eu estava saindo para nunca mais voltar. Eu tive esse sentimento. Eu comecei a chorar. Eu falei assim, Deus, fala comigo. Fala comigo, é isso mesmo, sabe aquelas... Passou um pouco, um Corcel 2, azul, começou a correr atrás do ônibus. Lembra aquela época que a pessoa perdia o ônibus, ele corria atrás e os ônibus ainda param, que hoje não para mais, né? Perdeu, tem mais. E eu me lembro de um Corcel azul, correndo atrás, buzinando, já tínhamos saído da cidade, o ônibus parou. E quando o ônibus parou, começou a entrar gente, acho que 3 pessoas. E veio uma mulher, do meu lado no corredor. Aí eu levantei para ajudar ela a colocar a mala, porque ela estava lá com as mãos. Eu falei, não, deixa que eu coloco para a senhora. E coloquei. Quando eu coloquei, ela virou para mim e fez a seguinte pergunta: há quanto tempo você é cristão? Ela não perguntou se eu era crente. Ela perguntou há quanto tempo. Irmãos, aquilo talvez para você não significa nada, mas para mim, naquele momento, que há alguns minutos eu estava em lágrimas, orando, falando com Deus, fala comigo. Quando aquela mulher falou assim, há quanto tempo você é cristão? O Espírito Santo falou ao meu coração: você está sendo reconhecido como alguém que me serve, e você está me servindo. O meu entendimento foi, então é da vontade do Senhor que eu vá para São Paulo. O meu entendimento foi esse. Chorei mais um pedaço da viagem, não deu para chorar tudo, irmãos, 900 quilômetros. Chorei mais um pedaço da cidade e vim embora, com uma convicção: não volto mais. A não ser que Deus, ou talvez, não sei se volto para Anápolis. Mas quando eu olhei para essa frase, pois você já sabe o que fiz com você, o Espírito Santo me trouxe à memória sobre aquilo que Ele já falou comigo, e talvez aquilo que Deus já falou com você. Você sabe o que Deus falou com você, você sabe o que Ele já falou com você.
Você sabe o que ele já fez com você? Eliseu sabia. Porque aquele momento, o chamado dele foi muito forte. E naquela época, naquele contexto, lançar a capa sobre alguém era um gesto, era um ato profético de transferência de missão, autoridade e propósito divino. Então veja, quando Elias jogou a capa sobre o Eliseu, para a época, ele entendeu: estou recebendo uma missão de Deus. Ele teve a disposição de falar assim: deixa eu despedir dos meus pais, mas eu aceito essa missão, eu quero ser um missionário de Deus, eu quero ser um profeta de Deus, eu quero essa autoridade. No entanto, quando você vai estudar o Eliseu lá na frente, qual é o pedido que ele faz para o Elias? O Elias chega e fala assim: ó, daqui uns dias eu estou morrendo, Deus vai me levar, o que você quer? Irmãos, o Eliseu foi um cara espetacular, básico, o Elias. Dinheiro Elias acho que não tinha, carro, moto, se fosse hoje, não tinha. O que você quer, Eliseu? Básico, que era a porção dobrada do Espírito de Deus estar na sua vida. Queridos, em nome de Jesus, que o nosso desejo seja a presença de Deus, que o nosso desejo seja a presença de Deus em nossas vidas para cumprir o chamado que Ele tem para nós. Eu quero só a unção dobrada. Aí o Elias fala: cara, isso não depende de mim, isso não depende de mim, mas se você me ver subir quando Deus me levar, você vai ter. Por que o Elias falou isso? Eu costumo fazer uma brincadeira, você vai entender, tá, gente? Eliseu, se você me ver quando eu subir, você alcança. Eu costumo dizer que o Elias não teve sossego nem para ir no banheiro, porque todas as vezes que o Elias tentou sair de perto, o Eliseu estava lá: não te deixarei, não, eu só vou ali, não te deixarei, eu só vou aqui adorar, não te deixarei. Queridos, quando nós queremos algo em Deus, nós temos que ser firmes no nosso propósito. Fica firme, continue firme. Ele teria que abandonar tudo para tornar servo. Antes de ser profeta, antes de substituir o Elias, antes de estar como profeta no lugar de Elias, ele foi servo, ele foi fiel, ele foi leal, ele caminhou, porque ele sabia o que Deus tinha feito com ele. O que Deus tem feito com você? Versículo 21. Então Eliseu voltou aos seus bois, matou os 2 bois que eram seus, usou a madeira do arado e do jugo para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne aos outros trabalhadores e ao povo que estava lá, e todos comeram. Depois se aprontou e foi com Elias como ajudante dele. Esse versículo também nos fala muita coisa. Queria tirar algumas lições desse versículo. Primeiro, a seriedade que Eliseu teve ao chamado de Deus para a vida dele e ao chamado de Elias. Ele levou a sério. Ele não ficou brincando, ele não ficou: será que foi Deus, será que não foi, eu vou ver, eu vou pensar, eu estou analisando. Não, ele levou a sério, não deu tempo para a alma para influenciar a vida dele, ele não deu tempo para outras pessoas tentar tirar ele de ideia. Ele levou a sério o chamado, ele levou a sério aquilo que Deus falou com ele. Ele levou a sério em dar os próximos passos. Segundo, Eliseu não perdeu tempo em seguir o profeta, em seguir Elias. Ele não perdeu tempo. A Bíblia não fala, queridos, mas pelo jeito, ele foi lá: tchau pai, tchau mãe, benção pai, benção mãe, beijinho para cá, beijinho para lá no rosto, tchau, estou indo. Então veja, Eliseu não perdeu tempo para seguir o Elias, ele não ficou indeciso ou debatendo se deveria seguir ou não o chamado de Deus.
Ele simplesmente disse: sim, vou te seguir, vou com você. A reação foi imediata, nem houve acerto do que vou ganhar. Irmãos, e humanamente falando, não estou apontando o dedo para você, mas muitas vezes a gente questiona: qual vantagem eu vou levar? A gente questiona: o que eu vou ganhar com isso? A gente questiona: se eu fizer, se eu for, se isso, se aquilo, o que eu vou ganhar com isso? O que vai ser bom para mim? Não estou dizendo que não possa ser real você fazer análise das situações. Tem situações que a gente faz análise, não estou dizendo que está errado, mas o que eu quero dizer é que o Eliseu aqui, ele tinha tanta certeza, que ele nem perguntou. Lembrei de Mateus, quando Jesus estava passando, viu ele na colheitaria, e ele disse: segue-me. A Bíblia diz que o Mateus largou tudo e seguiu Jesus. A mesma coisa, não teve um combinado: ó, vem comigo, porque eu vou te dar um salário, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, você vai ter esse benefício, aquele benefício e tal. Não, vem comigo, estou indo. Não teve nenhuma tratativa, não teve nenhum combinado. A reação foi imediata. Queridos, que Deus possa trazer a nós a certeza do nosso chamado, a tal ponto de nós fazermos como Eliseu: Deus, eis-me aqui, estou pronto. E muitas vezes pode acontecer de Deus mudar algumas coisas no seu contexto de vida, pode acontecer, assim como não. No meu caso, eu vim embora de Goiás, no tempo de Deus, na hora certa, eu entendo, e estou aqui para a glória de Deus. No seu caso, não sei, pode ser qualquer coisa, mas uma verdade é: se você disser assim para Deus: Deus, eis-me aqui, cumpra o seu chamado na minha vida, porque de repente o chamado de Deus para a sua vida está inserido 100% neste contexto, igreja, comunidade Shalom. E se for, glória a Deus, amém, queridos? E se não for, glória a Deus também. Eu quero ver você sendo usado por Deus. Então veja, o Eliseu, ele ouviu o chamado e foi. Terceiro lugar, uma vez tomada a decisão, Eliseu não olhou para trás. Não preservou qualquer coisa de sua vida anterior para guardar se precisasse. Por quê? Olha o que ele fez. Olha o versículo 21 de novo. Então Eliseu voltou aos seus bois, matou os 2 bois que eram seus, usou a madeira do arado e do jugo que era sobre os bois para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne aos outros trabalhadores e ao povo que estava lá, e todos comeram. Depois se aprontou e foi com Elias como ajudante dele. O que significa, queridos? Não preservou qualquer coisa de sua vida anterior para guardar se precisar. Você já viu gente assim? E eu tive que refletir nisso aqui, porque às vezes a gente guarda coisas na esperança de voltar, não é isso? Não, mas vai que, e se não der, e se, um monte de se, e vai que. Ele depois que ele tomou a decisão, irmãos, ele foi lá, matou os bois, pegou o arado, pôs fogo, fez um churrasco ali, distribuiu com todo mundo. Bora, Elias. Ele não deixou, ele não considerou a possibilidade de voltar. Ele sabia que para aqui eu não volto mais, estou indo. Que no nosso coração tenha esse desejo de também servirmos a Deus de todo o coração. Ele se aprontou e foi. Quarto lugar, ele colocou a mão no arado, como Jesus nos ensinou, e nunca mais olhou para trás. Quando a gente olha a vida de Eliseu, e aqui nós só estamos pegando uma parte, só a questão do chamado dele, o desafio. Quando a gente olha todo o contexto do Eliseu, queridos, ele serviu Elias até o último dia de Elias.
E quando você faz toda a análise do Eliseu, depois que o Elias foi levado ao céu, todos os milagres que Deus operou através de Elias, o Eliseu fez em dobro. A unção de Deus foi sobre a vida dele. Mas houve lá atrás decisões, houve lá atrás o abrir mão de coisas. Não estou dizendo para você abrir mão da sua empresa, do seu carro, da sua casa, pôr fogo em tudo, fazer churrasco, não é isso. Mas estou falando no seu contexto do chamado que Deus tem no seu coração, na sua vida. E eu tenho certeza, queridos, assim como aconteceu comigo há 30 e poucos anos atrás, esse dia que eu contei para vocês que estava dentro do ônibus, assim como aconteceu com Eliseu, comigo e com muitos outros, Deus vai honrar a sua decisão. Já foram 2 vezes que me fizeram essa pergunta, e eu vou mencionar a nível de testemunho. Quando o Claudemir foi comigo lá para Anápolis, a gente ficou lá uns 4, 5 dias, a primeira vez, que ele foi 2 já, a gente andando na cidade lá, e ele falou assim para mim: Sival, pastor, por que você foi embora daqui? Aí ele fez uma segunda pergunta: você voltaria para cá? Não sei se ele lembra disso. Irmãos, Anápolis é uma cidade grande, uma cidade bonita, uma cidade estruturada e tal. Não estou falando mal de Cosmópolis não, tá, gente? Só estou dizendo da minha saída de lá. Teoricamente, é uma cidade boa para se viver, custo de vida barato, várias coisas de Anápolis. Mas quando eu vim para cá, eu disse para ele, eu falei, eu vim porque eu entendi um chamado. E se eu volto para cá, depende de Deus. Se Deus disser, volte, eu vou obedecer a Deus. Mas se Deus disser, não volte, eu vou obedecer a Deus também. Se Deus disser, fique em Cosmópolis até morrer, até Jesus voltar, vou obedecer também. Se Jesus falar, vai embora de Cosmópolis, vou obedecer também. Então vejam, queridos, a minha realidade e a sua realidade tem que ser em estar disponível ao chamado de Deus, onde, quando e o que Ele quer de nós. O Eliseu, o que dá a entender é que ele foi e nunca mais voltou. O Eliseu entendeu o chamado dele. O Eliseu vivenciou o que Jesus falou mais tarde. Lucas capítulo 9, versículo 62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O Eliseu, ele só pediu para despedir dos pais, e tudo indica que ele não olhou para trás mais. Ele seguiu Elias até o último dia de Elias. Ele serviu naquilo que Deus o chamou, e ele cumpriu o chamado dele. Esse tipo de determinação em seguir o plano de Deus serve como exemplo para nós. Qual é o plano de Deus para a sua vida? Qual é? Para Eliseu, foi ir para as nações. Para o Sival, foi sair de Goiás. Para você, não importa qual é, esteja disponível, disposto em seguir. Nem Jesus andou sozinho. Cada vez mais um. Enquanto o ministério de louvor vai chegando, eu quero já encerrando. O nosso desafio, queridos, é de cada vez mais um, de estarmos unidos. O nosso desafio é nos unirmos cada vez mais, mas com base naquilo que Deus tem para cada um de nós, o chamado que Ele tem para cada um de nós, o desafio de Deus para nós, no chamado que Ele tem para nós, que nós possamos vivenciar cada vez mais um, na unidade, na multiplicação e no nosso chamado. O meu desejo é que todos nós tenhamos em nossos corações a certeza do chamado e o desejo
de servi-lo sem reservas. Eu sei, você sabe o que eu fiz com você. Deus dizendo, você sabe o que Deus fez com você. Cada vez mais é entendermos que no chamado não caminharemos sozinhos, estaremos juntos, um servindo ao outro, caminhando, servindo, trabalhando e sendo usado por Deus para a restauração de vidas.